Sejam bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast, nessa série especial, diretamente da praia. Porque quando se fala em Aracaju, a praia é protagonista sempre. Estamos aqui no Ancora Beach, né, trazendo nossos episódios de verão e sempre com pessoas que fazem e acontecem a cultura e a economia criativa da nossa cidade. Bom, essa série, ela tem um apoio da Lei Paulo Gustavo, né, da Prefeitura de Aracaju, né, que foi gerida lá pela Funcaju e em parceria com o Ministério da Cultura. Então, esse conteúdo da série Aracajueiros, a gente traz pessoas que fazem parte da nossa cena cultural, da economia criativa, e nesse bate-papo levar um pouco do que acontece na nossa cidade e nem sempre chega na potência que deveria chegar. Bom, também queria agradecer aos nossos apoiadores, então a Thumb Stories, esse óculos aqui que eu tô usando no grau aqui, todo no estilo, agradecer aí Thumb Stories. Também a Cacto Centro de Treinamento, está aí me esforçando para me deixar aí no shape. Verão chegando aí, então todo mundo tem que treinar, não só por estética, mas também por saúde e bem-estar. Então, Cacto Centro de Treinamento, né? E o nosso âncora, o nosso anfitrião aqui do podcast, e além do Badalando, que toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, você pode ter no seu projeto. Então você entra em contato com a Badalando. Então temos soluções para podcast, para evento, para gravação de música, para direito autoral, para lançar sua música nas plataformas digitais. A Badalando, um ecossistema de entretenimento, cultura e audiovisual completo para o seu projeto. Beleza? Sem mais delongas, eu queria apresentar os meus convidados de hoje, que inclusive são convidados de peso, convidados que têm aí uma trajetória incrível que me dá muita satisfação de trocar uma ideia com eles, tá? Bom, eu fiz uma colinha aqui, mas eu vou pedir para eles complementarem, porque é muita coisa e eu não quero cometer gafe de esquecer alguma coisa, né? Estou aqui com Euler Lopes, ela que é escritora, roteirista, diretora-geral de teatro, dramaturga, enfim, uma atuação gigante do nosso estado. E também o João Luiz, ele que é músico, musicólogo, produtor cultural. Ele é um cara que está fazendo nada mais, nada menos que 2 doutorados, entendeu? Inclusive escritor, enfim, é um cara que tá povoando. Inclusive, outra coisa que achei bem legal, que ele também é ator, e eu não sabia. Então, sejam bem-vindos aí, Euler, João. Muito bom, velho, receber vocês aqui, né? A Euler, a gente já bateu um papo aqui já, exclusivo, mas agora nessa versão de verão vai ser muito mais bacana. E João também, primeira vez aqui no podcast. Um prazerzaço, velho. Muito obrigado pelo convite. Fico Chega só um muito honrado. pouquinho perto do microfone pra gente lhe ouvir Opa! bem, cara. Fico muito honrado com o convite mesmo, assim. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Muito feliz de estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui na praia, falando Né? sobre cultura, arte e Sergipe, né? Como essas coisas estão articuladas. Eu acredito que vai ser um papo incrível. Ah, eu não tenho dúvida. O primeiro já foi ótimo, imagine agora com a companhia aí do João Luiz. Veja, nossa série de verão aqui, né? A gente estou trazendo nossos convidados para a gente falar de fato como é que está a nossa cidade, né? Nessa parte de economia criativa e de cultura, dentro da área de cada um que eu trago aqui, né? No último episódio a gente teve o Mestre Saci e o Aldevan do Rolezinho Cultural. Foi um papo muito massa. E agora eu quero muito, antes de a gente já entrar, eu queria que vocês fizessem um resumo rápido, assim, da atuação de vocês hoje dentro da cultura e da economia criativa. Começando com a Eula. Ah, claro. Bem, eu sou escritora, né? E atualmente eu estou com 2 projetos de escrita, um de desenvolvimento de roteiro pela Lei Paulo Gustavo, da FUNCAP, e também estou desenvolvendo o meu segundo romance pelo projeto Itaú Cultural. Mas tem uma trajetória enorme no teatro, tanto como dramaturga, mas também como diretora teatral. Então, são 13, 14 anos de grupo, trabalhando com o grupo Atualona, mas também com outros grupos, com grupos daqui de Sergipe, com grupos de outros estados, né? Aí na resistência do teatro, que o teatro é uma das linguagens que está virando um artesanato, né? Cada vez mais difícil de encontrar, cada vez mais precisando de mais tempo, de mais cuidado e com pouco investimento, né?
Então, acho que estou nessa linguagem do teatro. Faço já há 2 anos o Rio Sim, que é uma performance em áudio tour pelas ruas de Aracaju. Inclusive faço porque a gente não tem espaço, então precisa achar outras formas de fazer teatro na cidade. E eu acho que são essas as atuações e também oferto oficinas de escrita criativa, que são oficinas para pessoas que querem escrever e acabam não tendo um espaço e acabam encontrando ali naquele grupo possibilidades, estratégias, ferramentas para poder começar a escrever seus projetos. É uma coisa muito legal assim na sua fala que a gente em várias conversas, assuntos que a gente vai poder trazer à mesa, mas acho que sempre vai ter um ponto em comum da gente fazedor de cultura, que é viver em coletividade, né? A gente sempre vai estar com os nossos grupos, tentando em grupo se articular para a gente alcançar mais, né? E João, me conta aí um pouco da trajetória aí. Pois é, eu tô aí na cena, né, digamos assim, desde os 14 anos tocando e Começou tal. ontem, né? Então eu me considero trabalhador da cultura, tal como o Ministério da Cultura estabelece, né? Desde essa época. Mas aí minha vida foi perpassada por muitas coisas, com teatro também. Passei um bom tempo lá no Emboaça, como ator, produtor musical. Tive que sair justamente para seguir a carreira acadêmica, que é a que eu estou mais atuante, né? Agora estou como professor da UF substituto, fazendo doutorado, pesquisando. E falar sobre economia criativa e cultura é muito legal para mim, porque é justamente o objeto de pesquisa da minha tese. E aí eu me amarro, assim, você falou, me diga aí sua atuação na economia criativa e na cultura. Não, na cultura ou na arte. Economia criativa não, porque nem com isso eu concordo, mas é isso. Já chegou dando nome, tá vendo É. aí? Mas veja, entendendo a forma que vocês atuam, as diversas linguagens e tal, eu queria começar sobre uma coisa que nos é muito questionada, né, na questão da sociedade em geral, como nos enxerga, como você falou, como trabalhadores, né, da cultura, da economia criativa e tal. Então, existe muito a discussão entre ser profissional ou fazer por amor, né? E em outras profissões, que a pessoa é profissional, é profissional, mas também faz aquilo por amor, por exemplo, o cara ama engenharia, né? Então ele é um profissional, mas ele faz também por amor. E aí ninguém tem essa confusão. E aí quando é com a gente da cultura, né, muitas pessoas acham que é só o amor e tem pouco profissionalismo dentro do nosso trabalho e pelo contrário, só a gente sabe o quanto a gente tem que estudar, trabalhar, correr atrás, colocar realmente a cara no sol para que nossos projetos aconteçam. Eu queria que vocês trouxessem um pouco como é que vocês lidam com essa situação dentro do trabalho de vocês. Olha, eu acredito que é um ponto muito importante a gente começar a pensar na profissionalização quando a gente escolhe uma das linguagens artísticas como forma de sobrevivência de vida, né? Eu acho que é muito interessante a gente começar a se planejar para que isso seja possível, porque se a gente não se planeja a encarar aquele hobby, né? Porque quando a gente começa a fazer teatro é um hobby, quando a gente começa a escrever é um hobby, e a gente decide que isso precisa ser uma forma de sobrevivência, a gente precisa começar a ter estratégias para que isso aconteça, né? E essas estratégias, infelizmente, elas têm que ser muito mais espertas do que talvez outras profissões, porque a gente não tem seguridade, né? E eu acho que eu tô falando isso de uma forma do país inteiro. A gente acho que nenhum lugar do país, nenhum estado, a gente tem alguma segurança de que a gente vai continuar sobrevivendo da arte, né? Do nosso fazer artístico a longo prazo, né? Então, com a constância. Então, o que a gente precisa é criar estratégias enquanto profissional para que isso acabe acontecendo, né? Eu acredito que todo mundo que escolhe fazer arte acaba fazendo também por amor, né? Mas eu acho que só isso não basta, só isso não põe comida na mesa, não paga as contas, mas principalmente só isso não faz com que a gente continue. E eu acho que a arte é aquilo, também a pesquisa, né? Se você está na academia, você sabe que você precisa passar anos estudando, lendo, e isso precisa ser financiado, né? Para que você tenha um final, um resultado ou algum resultado. A arte também é desse tipo, né? Para você ter um espetáculo, você precisa passar meses pesquisando. Para você formar um ator, você precisa de anos de trabalho. Para você formar um escritor, esse escritor ele precisa ter
ter lido vários livros. Isso não se Exatamente. faz da noite pro dia. Isso se faz com investimento. Então, vivemos no mundo do instantâneo, da instantaneidade, e por isso talvez esteja tão difícil com que a gente forme pessoas, porque parece que a gente não tem tempo de formar esses profissionais, que é algo que demanda um tempo e um investimento que a gente precisa que venha de algum lugar, né? Então, e como é que você lida aí com essa dúvida aí que fica muito na sociedade, né? Ah, vive de arte, é profissional, faz por amor. E você também está dentro de um ponto que é a academia, né? Dentro de um cenário da academia que eu acho que também tem essas situações, né, cara? Pois é, acho que a Euler resumiu bem assim, essa coisa da precarização do trabalho artístico. É uma coisa que vem de mil anos e tal. E é importante pensarmos no artista enquanto trabalhador, mas para que seja superado, para que sejam superados os problemas mais óbvios, mais explícitos, né? Tipo, cachê, condições de trabalho, relações de trabalho, fomento, financiamento da sua arte e tudo mais. Agora, eu só me preocupo um pouco as pessoas utilizam isso, principalmente quem não é artista, essa ideia do trabalhador, porque sempre vem discursos de cima para baixo falando assim, você tem que se profissionalizar, como se a gente já não fosse. Já sou trabalhador, meu amigo, há muito tempo, já sou profissional da música, eu sei como lidar com o dinheiro, inclusive. Eu invisto no meu trabalho, tudo que eu produzi praticamente não teve, infelizmente, apoio governamental. Então eu sou empresário de mim mesmo, infelizmente, eu não queria usar esse termo, mas aí esses discursos, principalmente quando vem assim em reuniões, conferências, estamos falando em instituições de cultura, né? Uhum. Falando sobre trabalhadores da arte, Sim. sempre vem assim no sentido de ensinamento, né? Olha, você tem que fazer isso, porque profissional tem que ser assim. Você tem que abrir um MEI. Olha, você tem que agir assim, você tem que investir, investimento o tempo inteiro, assim, é uma coisa neoliberal pra caramba. Você acha que eu não já estou investindo não, meu amigo? Tô com 32 anos, comecei com 14, estou aqui montando home studio, investindo em instrumento, estudando até hoje, horas por dia meu violão, fazendo aula de canto, fonoaudiólogo. Agora é a hora de você só me dar o dinheiro e eu fazer meu negócio, porque tem dinheiro sobrando, né, agora Total, no total. Penab. Não tem esse negócio de você me ensinar o que é profissionalismo, sacou? E fora que Então, você ainda tem o retorno do público quando você se apresenta, num reconhecimento, consumindo aquilo que vocês produzem com tanto profissionalismo, né? pois é. Ainda tem isso. Você tocou num ponto que eu achei massa, porque eu lembro que eu mesmo não botava fé assim na minha popularidade enquanto profissional, porque eu toco muito em festas particulares, né, casamentos, ou seja, animador de festa, entretendo festas. E aí eu fiz aquele evento lá do parque que você até comentou, e aí lotou, achei isso maravilhoso. Então esse reconhecimento realmente existe. A gente tem público, por mais que as pessoas pensem que não, né? Porque fala assim, vamos chamar artista nacional porque tem público. A gente tem público, só não tem mesmo. Nem sempre a gente tem condições de se bancar, como foi nesse meu caso, né? Eu acho que e essa questão de formação de público, né, e já entrando nessa questão de público aqui, ele tem dois paralelos. Primeiro é a possibilidade que às vezes para o artista é limitada dele mostrar aquilo para a maior quantidade de pessoas, né? Por exemplo, a Euler mesmo tem um projeto, o Rio Sim, que é muito interessante, que já é uma forma de viabilizar, né, a manifestação artística, porque você, obviamente, se você tivesse um lugar para fazer e tal, você faria para mais pessoas, mas você teve essa sacada e eu queria até que você detalhasse um pouquinho, né, pincelasse um pouquinho de como nasceu essa ideia, porque já mostra essas táticas da sobrevivência e do profissionalismo para que realmente o viver da arte seja realizado, né? O Rio Sim, ele é uma performance que nasce. Primeiro, é uma ideia de uma encenadora lá de Natal, que eu pedi para adaptar para a realidade de Aracaju, porque eu tenho uma relação muito forte com o centro de Aracaju, e eu comecei a fazer teatro por ali. Então, por onde eu passo no Rio Sim tem a ver com a minha história e com a história que eu construí no teatro. Mas ele é também uma estratégia contracapitalista de como fazer arte, né? Então, ele é para uma pessoa. Essa pessoa paga muito barato, mas a gente tá fazendo ali na cidade. O ideal, e eu acho que cai muito no que
o João tá falando, é que parece que nos responsabilizam, nós artistas, pela função de fazer com que a arte continue. Nós não somos os únicos responsáveis. Ultimamente, eu estou sempre passando essa responsabilidade para o público. Estou compartilhando com o público essa responsabilidade. Ó, só vai ter teatro se vocês vierem. Só vai ter teatro, isso aqui só vai continuar se você pagar. Isso aqui só vai continuar se você fizer o Pix agora. Isso só vai continuar se você compartilhar meu cartaz. Isso é óbvio, uma estratégia. Mas a gente não pode esquecer que essa responsabilidade não é só do artista Exatamente. e não é só do público. Essa responsabilidade é de outras instituições, essa responsabilidade é do governo, essa responsabilidade são dos empresários que têm dinheiro que pode ser investido também nessas artes. E a gente precisa começar a mudar essa ótica de que a arte não é essencial, né? Outro dia eu fiz um vídeo no meu Instagram e as pessoas começaram a falar, criticando o governo, né? E as pessoas começaram a falar que o que é essencial é saúde e educação. E que a arte não era. Muitas pessoas falaram, teatro não é essencial, teatro não é importante. E a gente precisa mudar isso, a arte é essencial. A arte tem uma relação com a saúde, a arte tem uma relação com a educação, a arte tem uma relação com todos os setores. E uma cidade sem arte é uma cidade morta. Totalmente. Né? Então eu acho que a gente precisa começar a mudar essa ótica e começar a pensar que nós precisamos financiar o fazer artístico. E financiar o fazer artístico é financiar os artistas da nossa cidade, é financiar também com que as pessoas tenham contato e que as pessoas possam, inclusive, entender que a arte é uma possibilidade de profissionalização e é possível, né, que a gente mude essa ótica de que a gente, né, pelo menos eu quando era criança, as pessoas diziam, não faça teatro porque você não vai sobreviver. Né? Você não vai se dar mal, a não ser que você vá para o Rio, para São Paulo e olhe lá. Mas a gente precisa mudar essa ótica e dizer, não, sim, é possível viver como cantor, é possível viver como escritor, é possível viver com teatro. E entender que a cidade precisa disso. A sociedade precisa da arte para continuar sobrevivendo. Não, e isso a gente teve a prova cabal da importância quando na pandemia a gente teve que ficar enclausurado em casa e todo mundo sentiu falta da arte. Inclusive a arte salvou muitas pessoas, né, com a saúde mental debilitada. E eu acho que isso falar disso é chover no molhado. Né? As pessoas já estão cansadas. E aí eu queria passar um pouquinho mais além também, saber de vocês se dentro dessa relação com o público, o que é que vocês acham que existe uma predisposição realmente desse consumo, né? Mas na esfera pública, nem sempre essa predisposição para se oferecer o consumo, ele é da mesma maneira que o público quer consumir, né? Na Constituição nos garante o acesso à cultura, né? E o que você falou, eu acho que é muito, muito correto que uma cidade sem cultura é uma cidade morta, né? E aí eu queria entender de vocês, dentro da área de vocês, aí acho que a gente poderia, você com as artes cênicas e João pelo lado da música, como é que vocês veem essa evolução de público dentro de Aracaju? Olha, a gente pode reproduzir aquela narrativa que está em voga agora, de que nunca o povo sergipano valorizou tanto o músico falar de música, né? Os cantores sergipanos como agora, como aconteceu na Rocha, né? Na terça-feira da Rocha que bombou. A gente pode reproduzir essa narrativa com tranquilidade, mas é sempre bom lembrar que todos aqueles artistas que foram ali sergipanos estão dentro de um casting de um empresário que ganhou a licitação ali daquele evento, que ganha as outras licitações e que, por acaso, é familiar de pessoas que estão dentro da instituição pública, que, por acaso, também lucra com aquilo ali e tal, e fica parecendo que o povo sergipano quer aquele acerto. Não. Primeiro, o empresário, que é o que bota esse artista no evento público, está se beneficiando, e aí Adorno nunca é antigo, né? A mensagem que ele traz sobre a indústria cultural, sobre a imposição dos gostos, sobre a homogeneização dos gostos, ainda é válida, né? Porque tem muita gente que critica essa visão de que é você subestimar o gosto da população, achar que você está sendo imposto uma música e ele simplesmente vai receber. Não, mas é assim mesmo. As pessoas simplesmente recebem. Eles não têm educação musical nas escolas, não tem não tem aula de teatro, não tem aula de música. Então, qualquer coisa que te coloque ali, você vai achar que é isso aí. Tipo, você vai ouvir
um Natanzinho Lima, vai lá que é beleza, porque é sergipano, é de Itabaiana e não sei o quê. Sendo que não, meu amigo. É um grupo de pessoas que está colocando aquilo ali na sua mente. Só aquilo, vai. Fica Aí você... limitando, né, o acesso até a outras coisas. Fica só é isso, né? E acha que isso é arte sergipana, e aí fica. E não consegue enxergar outras coisas, e todas as outras coisas. É coisa de maconheiro, artista maconheiro, né? Não é assim. Porque para fazer música de verdade tem que ser rocha, tem que ser aquela coisa. Aí se você quiser brincar com alguma coisa assim, mais lúdica, aí você fala, não, você tá viajando. Tá pensando, não. E aí nas artes cênicas? Olha, eu acho essa que evolução do público. eu acho que as artes cênicas ela tem sofrido bastante nos últimos 10 anos. Se a gente pega, acho que há 10 anos atrás a gente tinha mais editais, a gente tinha mais espaços acontecendo temporadas, a gente tinha mais circulação de grupos que vinham para Aracaju, né? A gente vê hoje pautas do Teatro Tobias Barreto e do Teatro Ateneu, são simplesmente produções de fora. Né? E não tem nenhum incentivo para que as produções locais elas circulem. O teatro eu acredito que anda numa crise danada e que a gente precisa de uma resistência muito braba, mas não pode ser apenas feita pelos artistas. Apesar que aconteceu uma coisa no ano passado muito inédita, Fabinho, nosso governador, né? Fabinho é mano. Fabinho, é. Beijo, Fabinho. Ele fez uma tenda, né? Ele tá fazendo uma tenda sempre nas vilas dele, colocando teatro gratuito. E eu acredito que foi uma surpresa, inclusive para Fabinho, que lotou. Aí o interesse da população pelas apresentações de teatro ali foram um sucesso, né? Então todas as três apresentações que tinham cada noite lotavam. Então isso significa que as pessoas querem consumir teatro, né? Tinha parque de diversão, tinha cinema, tinha mil coisas acontecendo, mas as pessoas iam para ali assistir teatro. Isso mostra que o público quer. Só que não dá para ser apenas dessa forma pontual, dentro de um lugar que ainda é um lugar burguês, que não dá para ter acesso a toda a população. E já falei para Fabinho, inclusive, levar essas tendas para outros lugares, né, Fabinho? Mas também oportunizar que outras formas de fazer teatro existam, que não estejam dentro de um recorte de tipo, é Natal, então só peça de teatro natalina. Sim. Então, assim, mesmo quando uma pontinha surge, ela tem vários recortes que nos enquadram, né? E que não permitem, inclusive, que o artista possa estar com aquele espetáculo que ele quer ter, com aquilo que ele quer discutir dentro da cidade fazendo. É óbvio, a artes cênicas, eu acho que ainda tem um diferencial que ela precisa de vários suportes, né, para que ela aconteça. Ela é uma arte que acontece ali no presente. Ela precisa com que as pessoas estejam em contato, elas precisam de uma estrutura básica para acontecer. E isso ainda é muito difícil acontecer aqui. Mas eu ainda acredito que a artes cênicas vai acabar resistindo e mostrando, assim como mostrou para o Fabinho e para a sociedade, que o público quer isso e que a arte cênica é fundamental para as nossas vidas. O papo tá incrível e fique aí porque ainda tem a parte 2 e eu quero você comigo para acompanhar tudo que a gente tá falando aqui, ó, diretamente da praia.